tarde, estamos começando mais um programa. Boa tarde, doutor. E hoje a gente tem um assunto que eu sei que você vai se interessar muito. A gente vai falar sobre hábitos de vida, sobre como cuidar do nosso corpo com foco em obesidade. Antigamente, quando a gente falava de obesidade, a gente pensava muito sobre estar bonita, se sentir bem, mas a obesidade, ela atinge outros órgãos dentro do nosso corpo que podem gerar males muito maiores do que simplesmente o mal-estar de se olhar no espelho, de não se gostar. 60% da população brasileira hoje em dia sofre desse mal, que é a obesidade. Já passou daquele nível de sobrepeso e se tornou algo nocivo para o nosso corpo. E hoje a gente trouxe aqui a doutora Mariana para falar com a gente. A doutora Mariana, ela é graduada em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná. Ela fez residência em medicina de terapia intensiva, trabalha ainda com medicina terapia intensiva e hoje ela também trabalha com foco em medicina funcional integrativa, emagrecimento, equilíbrio hormonal, equilíbrio intestinal, longevidade saudável. Se você ainda não conhece essa medicina tão incrível, né, que tem crescido ultimamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E Mário, vamos falar sobre esse foco que é a obesidade, né? Como que a obesidade atinge o paciente, o ser humano? Digamos assim, o paciente chegou no teu consultório hoje, ele quer ter uma vida saudável. Como que você faz esse diagnóstico da obesidade? Sim. Bom, a obesidade é uma doença crônica. Ela impacta todos os órgãos, ela inflama todos os órgãos. Não tem um órgão do nosso corpo que não seja atingido por essa doença. Você pode levar até perda de memória, porque os níveis de inflamação aumentam muito. Então, os pacientes, eles chegam, eles se olham em casa, eles se enxergam em casa, eles sabem que eles não estão bem, né? Ele impacta o paciente tem uma perda de memória, tem um intestino ruim. Então, a gente olha ele no todo. A gente não pode tratar a doença em si, a gente tem que tratar o paciente, a raiz desse problema. Então, o paciente, ele chega por questões estéticas e por meio da consciência que a gente faz sobre o estilo de vida dele, sobre como cada hábito dele vai impactar nesse ganho de peso, como vai melhorar a saúde dele, e aí ele tem essa percepção de quão grave impacta a saúde dele, a longevidade, e ele se predispõe a essa mudança, mas a gente tem que fazer uma conscientização muito profunda, uma abordagem muito ampla, que vai lá na causa mesmo. E a maioria, na verdade, chega no consultório por uma questão estética, né? Sim. Tô me sentindo gordinha, a calça não entra mais, ou tô com dores articulares. E aí, quando a gente vai ver, o problema é muito mais profundo do que isso. Sim, a gente não só vê, né, não só tem as queixas físicas do paciente, como uma fadiga que se instala muito grande, alterações laboratoriais que ele não imagina que tem a ver com a obesidade. Então, a gente vai investigar, né, a gente tem que ir diretamente para os pilares da saúde, quando a gente vai investigar a causa de tudo isso, o que levou o paciente a ganhar esse peso, a gente tem que investigar os pilares da saúde, que é o sono, a dieta, o exercício físico, a gestão de estresse. Tudo isso impacta na saúde dele, né? Por exemplo, Carol, a gente pode conversar sobre isso. Ou um paciente que não dorme, ele tem alteração do hormônio da melatonina, que é um hormônio, inclusive, reparador do intestino, um hormônio que ajuda a secretar outros hormônios que têm a capacidade de fazer a nossa saciedade. Então, os pacientes acham normal ficar assistindo, né, a Netflix até altas horas. Só que você, depois das 11 horas da noite, você deixa de produzir a melatonina e começa a produzir o hormônio do estresse. Então, começa a produzir altos níveis de cortisol e essa pessoa começa a buscar mais comida, ficar mais cansado, mais fadigado, atrapalha todo o relógio biológico. No outro dia, com essa fadiga, né, se acentuando cada vez mais, o paciente já não busca comer um alimento mais saudável, ele vai buscar alimentos, vou comer um chocolate que dá um prazer. Sente recompensado. Exatamente. Ele não pensa assim a cabeça dele, bom, hoje eu vou acordar, vou comer um abacate, porque meu organismo está pedindo uma gordura, está pedindo mais energia. Ele não fala, vou comer um salmão, né? Ele acorda já pensando em comer uma geleia, um doce. Um pão branco. Um pão branco. Ele tá naquela busca absurda por energia.
porque ele já foi dormir tarde, então o assunto, o buraco é bem mais embaixo. Então, o que que a gente já começa a trabalhar com o paciente? Essas questões de mudar o básico, sabe? Dormir cedo, dormir até as 11 horas da noite para produzir bastante melatonina, aproveitar essa secreção da melatonina para que ele se regenere, para ele se reparar, para que você não tenha esses picos de ansiedade, né? E alteração do relógio biológico que começa esses ataques, né? Depois do almoço, de manhã. E é uma cascata isso, né? Dormir tarde, então vai impactando nessa distúrbio alimentar, alterações cada vez mais frequentes do cortisol. Daqui a pouco O intestino não funciona bem. vai começar. Então a gente vai entrar na outra parte, né? Na dieta, porque ele começa já o segundo pilar da saúde, a dieta. Ele vai impactar, essa alteração do sono, impactar diretamente no que o paciente come. E hoje, Carol, a gente não come para se nutrir cada célula do nosso corpo, a gente come pelo prazer, né? Então, a gente liga a TV para comer, recebe aquilo, você já não dormiu bem, já vem a chuva de estresse, né? Naqueles programas, seriados, notícias. Então, você já escolhe uma pizza, um cachorro quente, pipoca. Eu não estou fazendo, criando, né, inimigos, né? Um terrorismo alimentar, veja bem. Mas são hábitos ruins, né? Hábitos ruins que se repetem com frequência e vão impactar, inclusive, o nosso intestino. E quando a gente entra nessa parte intestinal, também um outro mar aí, porque assim, quando você come uma dieta ruim, você altera a flora intestinal. Entrando na flora intestinal, altera a imunidade, né? Você pode alterar até a secreção dos hormônios, principalmente as mulheres, que hoje a gente tem o estudo da metabolômica, que como as nossas bactérias intestinais, elas metabolizam nossos hormônios. Então, a mulher está com alteração já hormonal, você já começa, como está a sua dieta? Como está a sua dieta? Então, ela fica, tá normal? Não é normal, sabe? Você alterar toda a tua flora intestinal, você altera o seu metabolismo. Inclusive, o intestino, a gente trouxe uma psiquiatra esses tempos, que ela falou sobre a questão psiquiátrica, né, do intestino. Então, exatamente. Hoje tem essa relação, né, do intestino-cérebro. Olha só como é importante isso, gente. Como é importante. Quando você come uma proteína, você precisa de um ácido clorídrico, né? Então, você come, cai aquilo no estômago. Os nutrientes zinco e selênio ajudam na metabolização e ela vai se transformar em triptofano. Triptofano é a molécula do bem-estar, onde você pode encontrar no cacau, no grão de bico, na banana. Depois disso, ela se transforma em serotonina, fabricado pelas bactérias intestinais, e depois a melatonina. Veja bem, eu falei de uma coisa, a proteína. A proteína de um alimento. Então, você tem uma cascata. É tão perfeito isso, é tão perfeito. Então, assim, quando entram os pacientes, inclusive psiquiátricos, a gente já vai ver como está a digestão, inclusive, da proteína, se ele tem a proteína em todas as refeições. Nós, mulheres, somos assim, quer pegar o pãozinho, passar tipo um requeijãozinho, e cadê a proteína? Como que a mulher vai produzir o hormônio do bem-estar, um triptofano? Sim. Né? E essa serotonina que é produzida na parte intestinal pelas bactérias, elas não são que são responsáveis pela serotonina no cérebro, mas elas são cofatores para a produção da serotonina para o sistema nervoso central. Então, é muito importante é muito complexo. A gente tem que comer tudo com equilíbrio, escolher bem os alimentos, como eu falei, a gente tem que voltar para aquela nutrição da nossa célula. A gente descarrega na nossa dieta nossa fúria, né? A gente come com ansiedade, né? Come com o coração, né? Come com o coração. Tem vontade de comemorar, a gente come comidas gordurosas, cheias de açúcar, né? Exatamente. Então, assim, aí outra, quando a gente come, a nossa digestão começa na boca.
né? Saiu, inclusive, agora recentemente o estudo do eixo intestino-boca. Uhum. Então, vamos já ver isso. Como que você come? Você come e engole uma pedrona, não Nem mastiga. mastiga. É. Nem pensou no que tá comendo. Não pensou, tá ali Netflix, Aham. né? Aquele estresse, né? A TV passando coisas horrorosas, você com aquele movimento da casa Estressado. estressada, né? A gente não tá falando para a pessoa ir lá mastigar 40 vezes uma batata, né? Uhum. É. Mas você tem que deixar o alimento cair um pouco pastoso. Porque quando ele cai no intestino, ele precisa de 2 milímetros, os melhores, eu tô falando até dos macronutrientes, para ultrapassar, né, essa barreira intestinal, né, e ser absorvido bem. O que que a gente faz? Come estressado, rápido, né? Nem mastiga. Não mastiga, cai que nem uma bomba. Uhum. Então, em grande quantidade, porque não vê, aí o paciente chega com sobrepeso, obeso Uhum. e sempre com a digestão estufado, pesado. Uhum. Parece que ele come assim, ele fica quadrado, né? Uhum. Fica quadrado. Então, imagina Mas é um hábito, né? Que a um pessoa vai hábito. criando durante toda a sua vida, né? Sim. Quando você fala assim, você come devagar, a pessoa pensa, nossa, eu nem parei para pensar o que que eu comi hoje, não sei nem o que eu comi, já tive que levar o filho na escola, já tive que fazer um monte de coisa. Sim. E eu lembro, porque o meu pai trabalha com emagrecimento também, né? E eu lembro há anos, eu era criança, ele dava para os pacientes dele uma plaquinha para colocar na frente do prato, escrito coma devagar. Sim. E aquilo eu achava tão legal, né? E a gente não pensa nisso, né? Que a Sim. gente precisa mastigar, sentir o sabor do alimento, mandar Sim. mensagem para o cérebro que você está se alimentando, né? Esse é o mindfulness, quando Uhum. você tem noção real do que você está fazendo, Uhum. né? Você está concentrado naquilo que você Sim. está fazendo. A gente não faz isso, né? Então, a gente sempre está no acelerado. No acelerado. A gente não se concentra, a gente não ouve nenhum som do alimento, nada. A gente tá assim, tá comendo ali, nossa, tem que fazer compra, Isso. Celular do lado. o celular do lado. Então, quando o paciente chega obeso, veja bem, ele não ficou obeso Uma hora para outra. de uma hora para outra. Realmente o que você está falando é uma vida inteira com esses hábitos, com esses maus hábitos, por não ter consciência. Uhum. Por isso que a consulta tem que ser uma consulta longa, porque tem que trazer consciência, luz, História da infância, tudo, adolescência. tudo leva em consideração. E não existe atalho, né? Não, não existe. Quem fala em milagres, Milagres. não, gente, porque você veja, de uma vez só você tem que mudar teu sono, né? O teu sono, inclusive, se você não dorme bem, né? Você não vai secretar melatonina, que libera o hormônio do bem-estar, faz você comer menos, por exemplo. Uhum. Mas você não faz reparação das tuas células do intestino, por exemplo, você pode vir a desenvolver o câncer. Uhum. Então, você tem que trazer Muitas coisas. tudo isso de informação. Então, você tem que trabalhar todos os conceitos, a vida da pessoa, né? O estilo do trabalho dele, com quem ele convive, né? Eu gosto de saber como que é a rotina. Desde a hora que acorda. Sim, tudo da vida da pessoa. Você já fez cirurgias prévias, tudo isso muda até o nosso intestino, a nossa flora intestinal, né? As vacinas, antibióticos, bebidas alcoólicas, isso tem um impacto muito grande na saúde intestinal, cerebral. As nossas bactérias, elas produzem vitaminas também. Então, a gente tem que comer para nos nutrir e comer para nutrir nossa microbiota intestinal. Tem uma turminha lá que a gente também tem que dar conta, né? E essa microbiota, ela ajuda a produzir, inclusive, a vitamina B12, Isso aí. e que é impactante para o cérebro, para a força periférica. Então, os pacientes que têm problemas psiquiátricos, problemas de ansiedade, têm que mudar imediatamente o hábito alimentar. Porque sem absorção de B12, vai impactar muito o humor da pessoa, né?
Então, às vezes, um caso depressivo é com reposições de nutrientes, já começa por aí. Começa do básico, né? Alimentação, reposições de nutrientes essenciais. Que legal, Mari. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Olá, nós estamos de volta no nosso programa Boa Tarde, Doutor. Hoje a gente está falando sobre obesidade, sobre hábitos de vida com a doutora Mariana Mendes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos, porque muita gente quer emagrecer e quer emagrecer rápido, mas isso não existe. Se você levou anos da sua vida para chegar no peso que você está hoje, com hábitos terríveis, existe todo um processo, né? Então conta para nós, Mari, como que é a sua abordagem para esse paciente que chega no seu consultório? Então, como eu falei, a gente vai fazer abordagem, né? Relacionado ao sono, dieta, exercício físico, tem que ter. Tem que ter, não adianta. Qual que é a sua prescrição? Assim, quanto tempo durante Posso a te semana? falar, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza ali no mínimo 30 minutos ali por dia, tá? Mas a verdade é que você precisa fazer uma musculação associada ao exercício aeróbico. Não tem jeito. Então, eu prescrevo musculação no mínimo 5 vezes na semana, exercício físico até 6 vezes na semana. Você tem que jogar alto, porque a pessoa já se encontra doente. É uma doença que daqui a pouco, né, pode ter outras consequências. O AVC, o infarto, né? Pode estar ocorrendo já a diabetes ali. Então, eu já começo assim. Os pilares da saúde, um ajuste, acompanhamento ali nutricional. Não tem como, porque o paciente, ele gosta de negociar, mas ele tem que aprender a negociar. Tem que aprender quanto é de macro que ele vai precisar ali no dia a dia, né? Para emagrecer, ele tem que fazer o déficit calórico. Então, um bom acompanhamento nutricional, o exercício físico, puxar ferro mesmo, porque se o paciente não ganha massa muscular, quando ele termina um processo de emagrecimento, Ele vai perder massa. vai perder massa. E ele começa a ter fica sarcopênico. Hoje, o que a gente vê são muitos pacientes que tomaram por conta remédios e estão sarcopênicos, que é essa perda da massa muscular. Então, eles têm uma fraqueza muito grande e eles podem desenvolver a obesidade muito rápido, menos de um ano depois. Porque você precisa também acelerar essa máquina. O único jeito de acelerar é com exercício físico, é criando massa muscular. Então, ter hábito de fazer o exercício aeróbico como estilo de vida mesmo. E a musculação. Então, parece clichê, doa quem doer, mas é assim que tem que ser. Não tem jeito. Não tem negociação. Não tem negociação. Infelizmente, porque a cada ano que passa, principalmente nós mulheres, vamos ganhar 1 quilo por ano durante a menopausa. Então, 1 quilo de gordura. Isso é muito grave, né? Isso vai impactar a gente. Então, a gente tem que ganhar massa muscular. É a regra do jogo. É difícil? Muito. Nos primeiros meses, a pessoa vai se arrastando. Só que em 2 meses, ela já mais magra. E já vê definição. Opa, Tá valendo a pena. tá valendo a pena. Então, tem que começar por aí. Os tratamentos estão avançando cada vez mais também. Hoje você pode tratar junto ansiedade, né? Você pode tratar a saciedade junto, né? O paciente que tem uma dificuldade de saciar, você pode acrescentar várias classes medicamentosas para ajudar a segurar. A medicina avançou demais nisso. Antes nós não tínhamos tanto esse armamento mesmo, então ou você fazia cirurgia bariátrica e depois lidava com as consequências. Sim. Hoje a gente consegue, né, fazer o paciente, né, ajudar o paciente a emagrecer, entender o estilo de vida, dar tempo para o paciente se adaptar, né? Esse emagrecimento, ele é acelerado no começo, dá um ânimo absurdo para o paciente. Ele fica assim... Entender que ele pode, né? Sim, Que ele consegue. Exatamente, ele fica assim, parece que ele fala, meu Deus, como que ninguém inventou isso antes, né? Mas... E muita gente resiste ao tratamento medicamentoso porque não entende que é uma doença crônica, como você falou no início, né? Trata diabetes, trata obesidade, obesidade não trata a hipertensão, trata outras doenças, mas quando fala de obesidade, fala, não, peraí, não vou tomar remédio porque
Sim. né? Olha só, as pessoas têm que entender que todas as doenças têm que mudar o estilo de vida. Então, por exemplo, assim, vou tratar hipertensão. Então, eu vou usar de remédio, né? Às vezes, no começo, vou usar vários e mudo o estilo de vida. Depois eu posso até reduzir, né? E isso acontece muito. Vou tratar diabetes. Coloco o remédio e coloco mudança do estilo de vida. Às vezes diminui até a insulina, né? O paciente emagrece, diminui a resistência insulínica, controla os níveis, está fazendo exercício, que o músculo hoje é considerado um grande órgão imunológico, um grande órgão endócrino. Então você vai controlando. Depressão é a mesma coisa, você tem que usar o remédio, Mas tem que mudar o estilo de vida. você tem que mudar o estilo de vida, porque o Fazer estilo de terapia. vida, ele também vai te liberar hormônios do bem-estar. Você vai ter mais nutrientes para produzir neurotransmissores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Com a obesidade, gente, tem que parar com isso. Parece que tem um tabu. Não, eu não vou usar remédio. Vou fazer a dieta da lua. Vou fazer dieta da lua. Assim, hoje tá tão mais tranquilo o acesso, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade em manter, né, tudo isso sozinho, sabe? Como é uma doença, a gente tem que levar de forma, assim, né, mais responsável a nossa saúde, né? Porque vai impactar totalmente a nossa família. O pai não consegue brincar com os filhos, vive com dor no peito, falta de ar, né? Mobilidade. A mulher, daqui a pouco, não consegue ir também com os afazeres de casa, perda de memória. Gente, isso tem a ver com o sobrepeso. É incrível a melhora de humor, a melhora do bem-estar, quando ela começa a se cuidar, né? Então, a gente tem que levar mais a sério isso, sabe? E as pessoas têm uma grande, eu falo, uma fobia dos tratamentos, assim. Qualquer tratamento que você fala para obesidade, todo mundo fala assim, é só fazer exercício e alimentação. Gente, não é bem assim, porque tem às vezes o paciente não consegue fazer exercício porque tem alterações hormonais muito grandes. Então, O próprio cortisol, né? Aumentado, ou né? déficit nutricional. Então, quando os pacientes chegam, eu primeiro reponho tudo que tem que repor. Eu falo, espera mais ou menos 1 a 2 semanas para você Você vai se conseguir sentir fazer. bem. Você vai sentir bem e você vai conseguir dar tudo de si. Então, levar bem a sério essa parte. Mari, me fala um pouquinho assim, sobre o engajamento do paciente, porque, né, muitos entendem essa necessidade da mudança de estilo de vida. Na hora que você está atendendo, lá eles se comprometem, mas aí parece que muitos têm dificuldade de engajar e de realmente seguir as suas recomendações. Como que é para você? O que eu faço? O paciente que tem obesidade é fazer bioimpedância e eu falo com eles toda semana. Foto da balança, tá? E eu fico disponível para eles o tempo inteiro. Isso aí. Então, a gente tem a lista dos pacientes que estão em protocolo do tratamento da obesidade e está o tempo todo fazendo com que eles conversem com a gente, tá? Porque ele se dissipa, porque agora, vamos supor, tem uma festa. Festa do Tá. filho, festa... Então, aí, por exemplo, eu já sei, eu pergunto, você comeu demais? Você está tendo fome demais? Opa, acho que está na hora a gente ajustar o tratamento. Então, a nutricionista faz a adaptação, eu já faço a adaptação junto. Eu subo dose de medicamentos ali. Então, a gente pega essa nuance do paciente, inclusive, porque eu vejo até se o tratamento está adequado, se a dose dos remédios está adequada, se a dieta está adequada. Eu passei mal na academia. Então, a gente vai ver para a parte nutricional. O que está faltando para o paciente? Será que ele não entendeu? Será que o que ele está inventando? O que está acontecendo? Então, é assim que tem que levar o paciente da obesidade. Tem que tratar ali Como uma criança que você pega como uma pela criança. mão. Não existe tratamento de obesidade com sucesso onde você larga o paciente e fala, olha, a prescrição tá aqui, tchau, obrigado. Não é assim. Tem que levar assim, bem ali, como falou, cabresto mesmo. É por isso que não tem tratamento mágico, né? Não. Digo, passa o tratamento para 3 meses, daqui 3 meses a gente se encontra e aí quando você vê, tudo foi por água abaixo. Tem que ter toda semana o contato com ele e tem que ter um retorno, uma visita prolongada com o paciente, uma conversa prolongada, para a gente fazer um ajuste bem grosso de tudo. Que demais. Senão ele se perde mesmo. E homem e mulher, qual que tem assim, que adere melhor ao tratamento?
Olha, os homens, eles tendem a ser mais objetivos, sabe? E, inclusive, no homem, eu faço assim, um tratamento super enxuto. Então, é uma prescrição diferente que eu Sem faço. muitos detalhes. Eu falo assim, ó, é isso aqui. 1, 2, 3, 4. Segue isso aqui. E pra mulher, porque ela gosta de se cuidar mais, ela gosta de ir no detalhe. Daí eu já faço o tratamento da anti-inflamação junto. Então, eu já da mulher consigo ampliar, inclusive. Do homem eu tenho que primeiro emagrecer pra depois eu tratar Ele os tem que confiar detalhezinhos. que o que você tá fazendo vai dar certo. E depois ele aceita os outros tratamentos. Exatamente, é diferente mesmo. A consulta do homem, da mulher, o tratamento, como ele segue, é totalmente diferente a cabeça deles. Que legal, Mari. Obrigada por você ter vindo aqui. Foi incrível. A gente vai ter que marcar outras vezes, porque tem muito assunto, né? Tem, vamos conversar. Obrigada. Quero agradecer você também que nos assistiu ao nosso programa Boa Tarde, Doutor, e não perca nossas próximas semanas.